Olá, queridos, graça e paz. Para continuarmos a reflexão na carta aos Romanos, vamos continuar lendo o trecho que está nos versículos 3 a 5 do capítulo 6, que diz assim: Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Bom, na mensagem passada, vimos quão importante será entendermos a doutrina da união com Cristo para a nossa fé, para a nossa caminhada de fé. E hoje eu quero começar falando sobre essa verdade extraordinária que diz no versículo 4, que diz assim: Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Se o batismo significa união com Cristo em sua morte, então o crente morreu com Cristo. E isso, queridos, é fundamental que a gente entenda, porque é quando eu tenho a percepção de que essa morte com Cristo é real na minha vida, isso é o que vai trazer condições, vai reunir condições de eu viver a nova vida, que Paulo vai falar para a gente no final do versículo 4. É só com a morte e o renascimento ou a regeneração é que será possível ter uma qualidade de vida diferente da vida anterior. Eu preciso definitivamente morrer com Cristo. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, levando sobre si todos os nossos pecados, nós que o recebemos como Salvador, também morremos. E a ressurreição também é igual. Porque se na semelhança da morte nós morremos com ele, no caso da ressurreição, nós também ressuscitamos com ele. Paulo diz assim para a gente: Assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então a união com Cristo, ela é, além da morte, da união na morte, é a união na ressurreição. E essa união na ressurreição, embora não seja a ressurreição final, ou seja, a ressurreição dos corpos, ela é a que possibilita a que a gente saia, a que a gente seja retirado, na verdade, do poder da morte eterna. Porque é quando eu morro com Cristo e ressuscito com ele ainda em vida, é que eu sou liberado ou libertado do poder da morte eterna. E isso fará com que eu e você vivamos não somente aqui com Cristo, mas para todo sempre com Cristo. O versículo 5 diz para nós assim: Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Certamente. Paulo é categórico ao afirmar que aquele que é unido a Cristo na morte, ou seja, aquele que participa da morte, aquele que entende que a morte na cruz era a sua própria morte, mas que Cristo tomou-a no seu lugar, então quando eu me uno a Cristo na morte, certamente eu serei unido a ele na semelhança da sua ressurreição. Então, assim como ele ressuscitou dos mortos, eu e você também experimentamos a primeira ressurreição. E é essa que nos garante vida eterna, já aqui, vida em abundância, já aqui, e seguindo para toda a eternidade com essa vida em abundância. Eu espero que a gente compreenda a doutrina da união com Cristo, para o bem da igreja e o bem da caminhada dos cristãos. Que Deus os abençoe.